Santa paz de Deus, querido mandar tudo bom com vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã CCB Sem Reforma. Hoje nós vamos abordar, irmão, uma notícia não muito boa, mas curiosa. Uma notícia que eu fiquei pensando, quer ver? Eu vou falar essa notícia, quero que vocês levem para o lado, irmão, que a gente precisa aprender. Né? Não é, mas está expondo, não. Isso, antes que eles, os críticos, expõem e rotula para conveniência deles, eles vão dar notícia, mas vai fazer uma rotulação. Eles vão falar aquela notícia, mas levando para uma outra, né, para um outro sentido. Não no sentido próprio, no sentido acontecido. Ó, em Portugal, segundo a notícia de Portugal, em Portugal, diz aqui nessa entrevista aqui, e nessa notícia de Portugal, jornal, que um membro de uma congregação cristã, o Arguido, deve ser o senhor, ele chama senhor de Arguido, de 63 anos, lecionava aula de violino para crianças e adultos que queriam integrar a orquestra da igreja Bom Jardim, no Porto. Foi nesse tempo religioso que o Arguido, entre 2014 e 2015, atacou duas, eles estão levando para o lado feminino, duas menores de 12 e 13 anos. Encarregado de orquestra só dá aula para homens, não para mulheres. Mulheres é organista, encarregada de organista. Mulher dá aula para mulher e homem dá aula para homem. Isso daí ele deve ter feito a matéria lá e alguém, ou da família, pelo que eu vi aí, é irmã do que cometeu isso. Diz que eram duas menores, as quais sujeitou a diversos atos, né, sexuais. O predador, que está em preventiva, foi essa quarta-feira condenado no Tribunal de São João Novo, em Portugal, a 6 anos e 3 meses de prisão. Tem ainda que pagar 25 mil de indenização a uma das vítimas. Né? O Arguido foi condenado por 2 crimes de abuso sexual de crianças. Um de abuso sexual de menor dependente, o que fez indescritível e imperdoável. O senhor não interiorizou o que fez. Espero que o período de reclusão lhe faça mudar o seu comportamento. Sua conduta marcou para sempre a vida dessas crianças. Disse o juiz no final da leitura do acórdão, né, da sentença. Sempre que estava sós com as menores, durante a aula de violino, no interior da igreja, o predador apalpava as crianças, né? O que chama atenção aqui, irmão, é assim. Aconteceu? Deve ter acontecido. Isso acontece na congregação, acontece geralmente em diversos lugares. Na igreja católica tem diversos matérias aí dizendo de padre. E outras igrejas também, tem pastores de outras igrejas que a gente vê por aí que de vez em quando aparece uma matéria nova aí, né? Isso daí não é para acontecer, mas infelizmente o diabo entra na igreja para perturbar e fazer as pessoas errarem, né? E aconteceu isso mediante essa matéria. Teve um irmão que me enviou via e-mail essa matéria, mas o que primeiro, uma das coisas que me deixou em dúvida foi no começo da matéria. Ela tocou 2 menores, meninas. Fiquei na dúvida porque poderiam ser meninos. Não, menino dá aula com o encarregado. Tá. E outra coisa, os críticos, quando usam uma matéria dessa, que está em evidência, né? A congregação está em evidência por algumas coisas que devem ter acontecido, aí eles pegam um caso que acontece lá em Portugal, lá na Europa, e acaba, quando a notícia é conveniente, e no momento que eles estão ali tacando a madeira, aí qualquer coisa que aparecer aí pode ser lá na China,
eles vêm e trazem à tona, né? Porque mais uma pedrada, né? Mais uma pedrada. Só que eles não sabem que eles estão dando pedrada na obra de Deus. E quem a congregação não se responsabiliza por pessoas assim, que a gente não sabe o que está no coração da pessoa. Não sabe. O que a congregação faz é o seguinte, a congregação, ela aconteceu isso, tira a liberdade. Tira a liberdade e deixa sem fazer nada. Ah, mas segundo eu vi escrito falando aí que mas os anciãos, eles deveriam. Pô, eles acoitaram. Ficou esse tempo todo aí, eles sabendo. Mas aí tá as duas faces da moeda. Os dois lados da moeda. Se a congregação vai lá, aí chega uma denúncia, vamos supor, 2014, 2015, que ele atacou as duas menores. E chega alguém lá, deve ter chego. Fala pra pessoa assim, pro ministério, ó, ele atacou assim, 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 assim. O ministério vai, senta o irmão, sem, assim, porque hoje em dia qualquer um pode acusar, pode chegar lá e falar que fez isso, fez aquilo, mas aí precisa ter as provas, né? Precisa ter as provas de tudo que aconteceu. E essa matéria aqui, que me enviaram, não é de agora não. Essa matéria que me enviaram é de 7 de março de 2018. Essa matéria que eu estou lendo é de 2018. O qual, olha só, pegaram, 2018, março de 2018, março de 2019, um ano. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 1 ano e 8 meses. Que a pessoa já foi condenada, a pessoa teve que pagar os 25 mil, o Ministério já deve ter sentado, logicamente a pessoa está presa, né? Aconteceu esse tempo todo. Aí diz que a congregação, o ministério ocultou. Mas se os irmãos não esperam, se os irmãos vai e senta, aí eles iam falar que eles estão matando alma, que o ministério senta, que o ministério não pode fazer isso, que tem que entrar na justiça para requerer a liberdade de volta. Que aí foi acusado justamente de calúnia. Entendeu? Aí se o ministério vai com cautela, peraí, vamos ver direito se aconteceu isso mesmo. Vamos estudando, vendo, né? Uma hora a gente pega no flagra, né? Foi quando pegaram no flagra e acionaram a polícia e chamou. Agora, a congregação, lá é CCP, né? A congregação que está em Portugal. A congregação vai se responsabilizar por uma pessoa dessa? Pelo que diz aí, tinha 63 anos, devia ser uma pessoa idônea, mas com má intenção. O diabo entrou na mente com má intenção. Já estava ali, pelo jeito, para fazer isso, já estava ali, ó, faz tempo com má intenção. Porque tem muitos que vão ali na igreja não vão para servir a Deus, não. Porém que não permanece. Não permanece. Ó, sai logo. Porque está com má intenção, só que não vigiaram, né? Não vigiaram. Se isso mesmo aconteceu com essas duas menores mulheres, como eu já disse, é difícil, não vigiou. Não vigiou, acontece mesmo. O diabo vai lá e passa a rasteira. Agora, uma coisa não tem nenhuma ligação com a outra. Não tem nenhuma ligação. Entendeu, irmãos? Tem nenhuma. Essa é a matéria o vídeo que eu tinha que fazer sobre isso, para você ver as duas diferenças, irmão. Porque a congregação está sendo tão atacada, porque se a congregação toma uma decisão em sentar a pessoa própria pessoa pode processar e a congregação não provar o ato, não provar nada. Aí os irmãos tiveram a luz de esperar e foi pego no flagrante, tanto. Aí sim, fizeram conforme a lei. A congregação não tem que andar conforme a lei. Fizeram conforme a lei. Entendeu? A não ser se os irmãos pegaram e tiveram testemunha. Alguém chegou ali e falou, ó, aconteceu isso, eu sou testemunha, tem mais gente como testemunha. Aí sim, aí a congregação calçado disso vai lá, tira a liberdade, né? E não deixa mais fazer mais nada na igreja.
Tanto se a pessoa quiser entrar na justiça, vai estar constatado o crime que ele fez. Entendeu? Só que a convenção lá esperou para não. Porque não tinha. Se esperou, porque não tinha prova. Como que é fácil chegar uma pessoa e falar, ó, aquele fulano tal pegou as menininhas lá dentro da igreja lá, agora para você tirar a liberdade dele. Agora o Ministério vai chegar e vai tirar a liberdade das duas, da pessoa aí. E vamos supor que era fofoca, era alguém entregando. Porque já teve vários casos de irmão sendo acusado de coisas que não aconteceu. E teve um caso que aconteceu em São Paulo, que o porteiro foi acusado que estava paquerando a irmã. Chamaram o Ministério foi lá, conversou com ele, chamou a irmã, chamou a esposa do irmão lá, o porteiro. Foi ver, sabe o que acontecia? A irmã já estava para se separar do irmão lá, porque o irmão acho que judiava dela, batia nela, e ela já estava já não querendo mais nem compartilhar a cama com ele, e ele cheio dos ciúmes, todo mundo que a irmã conversava achava que estava acontecendo algo lá, e foi tentar brigar com o irmão e chamaram o Ministério pegou os dois, aí a irmã chamou a esposa do irmão, né, que é a vítima, falou para ela, irmão, isso aconteceu assim, 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 esse irmão, ele falou, não, irmão, esse irmão me respeita, um cara sabe de Deus, eu evito até de conversar com ele, porque assim, 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 acontece assim, 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 meu esposo não aceita, eu já prometi em largar ele, que ele é muito violento, bate em mim, e foi que aconteceu isso, tanto que o irmão porteiro continuou lá na porta, foi até assim, no começo mudado de comum, porque o homem estava lá cheio de ciúmes, lá e o irmão ficou com medo, né, de algum escândalo, mas depois até o homem foi lá, pediu perdão para ele, viu que não era aquilo, né, não era aquilo, mas foi assim, aconteceu isso, e a gente tem que tomar muito cuidado de irmão. Acusação, entendeu? Não estou isentando esse caso aqui. Esse caso aqui acontece na convenção, acontece em todo lugar, irmão. Em todos os lugares. Entendeu? Então esse é o vídeo que eu tinha que fazer. Vocês ficam bem espertos aí, irmãos. Vamos ver os dois lados da moeda. Né? Porque não é só vai acontecendo as coisas jogando pedra. Ah, porque aconteceu isso? Porque foi na congregação. Aí os outros ainda ficam sujando mais o nome da congregação. Entendeu? E a congregação não... Ó, eu não digo os que saíram de lá, que agora critica, né? Mas aqueles que ainda não conhecem, ainda, o bom seria que você fosse lá conhecer, congregasse um culto lá, visse como que é a obra de Deus, para depois, né? É onde eu fiz um vídeo anterior esse, dizendo que a gente tem que saber usar a internet, usar as coisas pro lado bom, não pro lado ruim. E esse que fizeram aí, denegrir na congregação, é um lado ruim. É um lado ruim. A notícia tá aí. Se aconteceu ou não aconteceu, eu acho que uma emissora de TV não iria colocar isso no ar, sendo que não acontecesse, né? Mas, irmãos, então é isso daí. Vamos vigiar. Isso é o exemplo que para todos vigiar mesmo. Porque o inimigo ele não tá brincando de ser inimigo, não. Enquanto a gente está indo de charrete, o inimigo já está de foguetinho. O diabo já está indo de foguetinho na frente. Então, a gente tem que ser mais esperto que ele, viu? Pedir forças a Deus. Fico todo na santa paz de Deus. Comente aí o que vocês acham. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.